Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus e mais um dia de fé. E vamos continuar o nosso estudo, que a cada semana estamos aprendendo um pouco mais. E hoje nós vamos continuar aqui esse assunto, que é a libertação. Libertação que precisa acontecer em cada lar, em cada família, na verdade no coração de cada um de nós. Vimos no estudo anterior sobre a necessidade de nascer de novo, por meio do arrependimento dos pecados e de confessar Cristo como Salvador. Ao abrir todas as áreas de nossa vida para Deus ser Senhor absoluto, o próximo passo é batizar-se nas águas. E Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. O apóstolo Filipe batizou o eunuco etíope após pregar, porque o homem creu de todo o coração. Mas, antes de se batizar, é necessário estar totalmente liberto. Há pessoas que não conseguiram se entregar 100% ao Senhor Jesus e precisarão passar por um processo de libertação. Muito bem, vamos dar uma paradinha aqui e ouvir um minutinho só. Nós já vimos esse assunto, mas nós entendemos que a libertação ela é necessária, é um processo que se dá na vida do homem, à medida em que nós ouvimos o Evangelho e vamos dando lugar à palavra de Deus dentro do nosso espírito. A Bíblia Sagrada diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, à medida em que nós vamos conhecendo o que a Escritura fala, o conhecimento dessa verdade nos trará a libertação que temos necessidade. Muitos entraram nos vícios dizendo que só beberiam socialmente. Pesquisas constataram que o primeiro a oferecer drogas a um usuário não foi um traficante ou amigo, mas um familiar. Isso a maioria, né? Dentro de casa, ao oferecer a droga chamada lícita, né, entre aspas aí, álcool e cigarro, por exemplo. Essas são a porta de entrada para as ilícitas. Lá no Salmo 42, verso 7, diz que um abismo chama outro abismo. Então, à medida em que a pessoa abre uma porta para o inimigo, ele não está feliz só com aquilo que ele conseguiu, ele vai querer mais. Então, ele vai tentar entrar. A pessoa abriu uma pequena porta, ali já é uma entradazinha. Ele começa, você deu a mão, ele vai querer o braço. Você deu o braço, ele vai querer o tronco. Você deu o tronco, ele vai querer tudo. Assim o inimigo faz com os vícios e com outros tipos de pecado. O vício acontece sempre que se tenta compensar uma insegurança, uma frustração, um problema, uma ansiedade ou um vazio interior, com algo que dá prazer momentâneo à carne, o qual esconde esses problemas. É uma idolatria ao eu, aos desejos da carne. Dá uma paradinha aqui, vamos entender com atenção. Então, ninguém inicia-se nos vícios sem uma motivação, a um estupim. Alguma coisa que leva a pessoa a enveredar-se pelo mundo dos vícios, de qualquer espécie. Às vezes um vazio dentro da pessoa, que ela não sabe preencher, e ela tenta preencher com alguma coisa que lhe dá prazer, já que para ela a vida não está sendo prazerosa. Então ela usa o vício para sentir um pouquinho de prazer na vida. Só que ela não sabe que aquele prazer é momentâneo. Então aquele prazer que ela tem dura tão pouco tempo que daqui a pouco ela vai querer ter aquele prazer de novo. E o que ela vai fazer? Voltar ao vício. E cada vez uma dose maior. Então é um gole de cachaça que daqui a pouco virou uma garrafa, daqui a pouco viraram várias garrafas. É um pouquinho de droga que daqui a pouco vira um pouco mais, um outro pouco, daqui a pouco a pessoa passa uma vida como um viciado em drogas, como a gente vê pelas ruas aí, alguns se autodestruindo completamente. Então, um pouquinho de fermento que vai levedando a massa toda. É um abismo que vai chamando outro abismo. E um detalhe não se resolve o problema. Porque o vazio continua, a frustração continua, a dificuldade continua, o problema em casa não mudou, continua.
Então, aquilo que ela está tentando usar para realmente, de alguma forma, sentir um alívio, não é um alívio, não é uma solução, é um engano. E aquilo, na realidade, é uma idolatria ao eu dela. Porque o que ela quer? Eu quero me sentir bem. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu preciso me realizar de alguma forma. A que custo? Não interessa. Mas o que eu quero é me realizar. Sabe, é como se fosse uma declaração dela, ainda que inconsciente, ela faz esse tipo de declaração. Eu vou beber, sim, porque eu tenho que ser feliz. Eu vou me drogar, sim, porque eu tenho que ser feliz. Eu vou me prostituir, sim, porque eu acho que eu tenho que ser feliz. Porque eu tenho que me realizar. Então, é um prazer ao eu, que faz com que essa pessoa se entregue a essa prática dos vícios. E o demônio se aproveita aí. E entra. E a gente sabe o quanto, infelizmente, vidas estão sendo destruídas por conta disso. Continuando a lição. Quantas famílias estão presas nos vícios há gerações? A maioria não tem consciência de que o vício nem sempre ocorre apenas por uma dependência física e psíquica. De fato, há um espírito maligno por trás da substância tóxica que escraviza aquela alma. Não nos enganemos. Tudo o que rouba, mata e destrói vem do maligno. João 10:10. Então, mata, rouba, destrói, é demônio. Nosso corpo foi criado para ser o quê? Habitação de Deus. E não de demônio, né? Não é para ser cheio de espírito mau. Não é para estar perturbado por forças malignas, e sim cheio do Espírito. 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17, vai nos ensinar isso. Vale comentar também que vícios podem ser de jogos de azar, eletrônicos, caça-níqueis, videogames, internet, pornografia, prostituição, glutonaria, que é comer exageradamente. O vício indica a prática da idolatria aos desejos carnais. É preciso enxergar isso, reconhecer o erro, arrepender-se e clamar a Deus pela libertação. Para isso ocorrer, depende do que está no coração da pessoa. Por quê? Porque o pecado começa lá no coração. Lá está a raiz do problema. É do coração do homem que procede as saídas da vida. Então, o problema está lá dentro. Como é que eu resolvo esse problema? Sendo recriado em Cristo. Nascendo de novo. A hora que a pessoa se converte a Jesus, ela se arrepende, ela se entrega a Cristo, ela nasce de novo, ela é recriada em Cristo Jesus. Então, aquele vício que a dominava e que ela não conseguia se desvencilhar dele, já não vai dominá-la mais. Quando ela nascer de novo. Quando o coração dessa pessoa se converter a Cristo. Ainda que venha uma tentação, porque a mente dela estava acostumada a fumar, a beber, a usar droga, a se prostituir. Ainda que a alma dela ainda esteja de alguma forma contaminada com essas coisas, o espírito agora nasceu de novo e ele é quem manda. Antes ele não dominava, ele era dominado. Mas agora, quando a pessoa é recriada em Cristo, quando ela nasce de novo, o espírito recriado em Cristo é que agora domina. Não é mais a vontade da carne que vai prevalecer. Aí o que essa pessoa vai fazer? Ela vai subjugar a sua carne, ela não vai aceitar mais ser dominado e vai passar a dominar. Ainda que venha uma tentação, eu já sou de Jesus, eu sou de Cristo, Satanás fora com esse desejo, fora com esse pensamento, fora com esse sentimento, eu não quero, eu rejeito, está repreendido em nome de Jesus. Aí a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, você se sujeita ao que a palavra fala, você resiste ao diabo e ele foge de vós. Aí você consegue vencer a tentação
dessa praga, desse vício, desse pecado, seja ele qual for. Mas se enquanto a pessoa lá no coração não nascer de novo, ela não tem força para reagir. Aí aquela pessoa diz assim: eu não vou beber mais. Olha, eu juro pela minha mãe, nunca mais, nunca mais. Já ouviu pessoas fazendo assim? Aí na semana seguinte, faz de novo. Ela não tem domínio próprio. Ela não se controla, ela está sendo controlada, ela está sendo dominada. Ela pega o cigarro, joga no chão, pisa em cima, amassa. Depois ela vai lá e comprou no varejo. Porque ela é escravizada por aquilo, aquilo já a domina. Você lembra quando vimos no princípio da criação, que Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden para que ele dominasse sobre tudo, não era? Lá no livro de Gênesis 1, 26 e 27, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? E colocou ele no jardim do Éden dizendo: crescei, multiplicai, enchei a terra, dominai sobre todas as coisas, sobre as aves do céu, os peixes do mar, os animais, os répteis que se movem sobre a terra. O ser humano foi criado para dominar sobre todas as coisas. Mas com o pecado, o homem passou a ser dominado pelas coisas e não mais dominando. Ele passou a ser dominado. Então ele começa a ser dominado pelo álcool, né, pelo vício do tabaco, pela droga de qualquer espécie, pela promiscuidade. Ou seja, ele não tem freio moral, ele está como um carro desgovernado. Ele vai bater no primeiro poste que tiver pela frente. E as tragédias são terríveis, e assim as famílias vão sendo destruídas por causa do domínio maligno na humanidade. Vamos continuar. Libertação de espíritos de prostituição. Isso aqui é muito sério. Alguns no passado eram amantes e destruíram o casamento de alguém. E ainda vivem como companheiras ou amantes. Ao ouvirem o Evangelho, porém, precisam renunciar à vida errada e reparar o mal causado ao próximo. Foi o que aconteceu com a mulher samaritana. Ao ouvir Jesus, desejou beber da água viva que ele lhe ofereceu. Porém, o mestre mandou que ela primeiro chamasse o marido. Mas ela respondeu não ter marido. Jesus então disse: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. João capítulo 4, verso 16 ao 18. Sabe, irmãos, infelizmente, essa é uma realidade de muitas pessoas que crescem numa sociedade dos dias de hoje que o namoro não é namoro, né? Para as pessoas do mundo, o normal do namoro é ir para a cama antes do casamento. Mas não é o que a Bíblia diz. Esse não é o padrão bíblico. A Bíblia diz: deixará pai e mãe, unir-se-á a sua esposa, né, a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Mas com o casamento. Antes do casamento, isso é promiscuidade, isso é prostituição. Isso é o que a Bíblia chama de fornicação. Isso é o pecado. A pessoa que se dá essa prática, ela está se autodestruindo. E aquela que ainda interfere no relacionamento de um casal? Misericórdia. A pessoa se envolve com um homem casado, se envolve com uma mulher casada. O que ela está querendo? O que ele está querendo? Destruir sua própria vida. A Bíblia diz para nós, no livro de Provérbios, capítulo 6, a Bíblia diz aqui uma coisa muito séria. Vamos ver lá? Provérbios 6. Esse texto é um texto que todo mundo deveria guardar no coração e vigiar mesmo, para não dar lugar ao inimigo nunca. Porque Satanás está à caça de pessoas para a destruição dessas vidas.
A Bíblia diz aqui para nós, o capítulo 5 e 6 vai falar desse assunto, mas para não estender demais, nós vamos ficar só no 6. Provérbios 6, lá no versículo de número 20, diz: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, ata-os perpetuamente ao teu coração, e pendura-os no teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. A palavra de Deus tem essa capacidade. Guarda o mandamento, é uma lâmpada. E a lei é uma luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Então a palavra vai iluminar, vai guiar o nosso passo, não vai nos deixar pisar em falso. 24. Para te guardarem de quê? Da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Daquela pessoa que fala docemente, né? Que pega e começa com palavras, querendo de alguma forma lhe encantar e lhe aprisionar o pecado. Certamente que o texto aqui fala de mulher, mas aí a gente entende que tanto mulher quanto homem, né? Continuando. Não cobices, verso 25, presta atenção nesse versículo que ele é importante. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos. Veja bem que os olhos, eles são a candeia do corpo. Pelos olhos é que o mal começa a entrar no homem. A pessoa olha e se dá a cobiça, viu, olhou, tentou, parece que os olhos quis reparar alguma coisa, tira o olhar e sai fora. Fixou os olhos, continuou olhando, está se abrindo para o inimigo. E a coisa vai complicar. Então ele diz, nem te prendas com os teus olhos. Aí a coisa começa. A pessoa prendeu os olhos, e aí o demônio começou a entrar. Foi assim que Davi caiu com Batseba. Quando ela banhava-se a céu aberto, ele bateu os olhos, viu, o que ele devia fazer? Meia volta, saiu fora e acabou. Mas não. Ele olhou, continuou olhando. Fixou os olhos, e aí o demônio entrou. 27. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimem? Quer dizer, vai ficar olhando, vai se dar cobiça e não vai se queimar? Vai se queimar. Vai se contaminar. E assim, alguns caem nessa cilada. Não, só quero ver o que esse site mostra. Só quero ver o que essa pessoa tem para falar. Não, essa conversa no Facebook. Não, eu não vou me deixar levar, não sou bobo não. Já é bobo mesmo, além de bobo é burro ainda. Vai achar que não vai se contaminar. Vai se contaminar, vai se perder. Já corta logo de cara e muda a história. Mas não, a pessoa vai se prendendo. Vai colocar fogo no seu seio e não vai se queimar? Vai se queimar. 28. Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queime os teus pés? Olha onde a pessoa está andando. Se ela está andando entre brasas, ela vai queimar os seus pés. Não ande no meio de brasas. Coisas que vão queimar, que vão aquentar os seus pés e você vai cair em laço. Então sai fora. Assim será o que entrar à mulher do seu próximo. Como é que vai ser? Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Essa pessoa não vai ficar inocente. Então você veja que a pessoa vai pagar um preço, hein? Não se injuria o ladrão quando furta para saciar a sua alma, tendo fome, mas encontrado, pagará 7 vezes tanto. Dará toda a fazenda de sua casa. Então ele vai pagar um preço. A pessoa que se dá à prostituição, ela para na miséria. A pessoa que se envolve com promiscuidade, ela vai perdendo tudo que tem.
até chegar ao ponto de buscar um bocado de pão e não ter o que comer. É o que acontece com aquela pessoa que entra por esse caminho. Então vai pagar caro. Versículo 32. O que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Essa pessoa não tem entendimento. Destrói a sua alma o que tal faz. Você prestou atenção? Olha o dano que causa. Destrói a alma. A alma da pessoa é destruída por causa do pecado. O dano é muito grande. É como alguém diz por aí, eu não sou especialista no assunto, mas diz que quando a pessoa usa a droga, usa o crack, né, destrói neurônios da pessoa. Né? Já ouviram falar isso? Imagina a situação. Então, se destruir os neurônios, a pessoa começa a ter problema. Você conversa com uma pessoa que nunca usou drogas e conversa com alguém que já usou drogas, você percebe que a pessoa usou drogas. Ainda que ela não seja mais usuária há muito tempo. Você percebe que ela não é uma pessoa que nunca usou, ela é alguém que já usou. Às vezes na forma dela falar, no respirar dela, sempre fungando muito, como se tivesse cheirado muita droga na vida. E assim por diante vai. Você percebe que a pessoa já foi usuário de droga. Aquilo destrói algo, causa uma marca na pessoa. A pessoa que se dá à prática do adultério também. Aquilo destrói a alma da pessoa. Vai ficar uma marca, vai ficar uma destruição lá. Então, falta de entendimento quem comete tal coisa e destrói a sua alma. Olha o verso 33. Achará castigo e vilipêndio. Vilipêndio aí é vergonha, né? O opróbrio aí é a vergonha. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. A vergonha dessa pessoa nunca se apagará. Meu irmão, nunca é muito tempo. Então essa pessoa vai carregar uma vergonha para o resto da vida dela. Ela nunca ficará livre dessa vergonha. Então aqueles minutinhos que ela julga ser prazeroso, que ela acha que ela está se dando bem, que ela se acha muito esperta ou muito esperto, porque afinal de contas, conseguiu, seduziu alguém, caiu no laço de alguém, envolveu-se com alguém, aquilo vai custar muito caro. Ela vai carregar uma vergonha para o resto da vida dela. Então não vale a pena, meu irmão. Olha que preço caro. Porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. O marido vai querer pedir conta dessa situação. Olha aí. Nenhum resgate aceitará, nem consentirá ainda que multipliques os presentes. Então a coisa realmente é brava. Você vai vendo que o demônio, quando chega a esse ponto, causa um estrago, um dano na vida da pessoa muito grande. É o demônio da prostituição. A mulher samaritana já tinha tido 5 homens na vida dela e continuava vazia, infeliz. E Jesus dá uma lição para ela. O que está contigo hoje não é teu marido, você não é casado com ele. Ele não é teu marido. A mulher teve que cair em si e reconhecer o erro que estava cometendo para Deus libertá-la e mudar a história dela. Continuando a lição. A samaritana precisava renunciar àquele relacionamento errado, deixando de ser amante ou abrindo mão de viver amasiada, se quisesse tomar posse do quê? Da salvação eterna. E tem muita gente nos dias de hoje que precisam também passar por esse processo de libertação aí. Porque viver desse jeito, ser amante de alguém, é estar em pecado e vai, se encarar a eternidade desse jeito, vai ter realmente um suplício eterno de destruição aí. Vai pagar um preço eternamente. Nos dias atuais,
Há aqueles que se enveredam pelo homossexualismo, alguns por curiosidade e modismo, outros porque sofreram algum tipo de abuso sexual, o que os desorientou em relação à identidade. E ainda os que, por desilusão com o sexo oposto, recusam-se a ter Deus como seu Criador, rebelando-se. A Bíblia aborda casamentos e práticas sexuais ilícitas lá em Levítico 18. Há uma lista lá que você pode ler. A Bíblia diz para não se chegar à mulher do teu pai, à mulher do teu irmão, à sua própria irmã. Vai falar lá de diversos parentescos, para não se chegar à tia, a outros familiares. Está uma lista lá que você pode ler lá em Lucas e lá em Levítico 18. Que a Bíblia proíbe tais práticas. E quantos estão caindo nessa cilada desse demônio? Lá chega a falar, inclusive, para não se chegar a animais. Porque nos dias de hoje, até isso existe. Naquela época existia e hoje ainda existem. Existem pessoas com a cabeça tão suja, tão imunda, que é uma coisa assim aberrativa. Agora, o que me chama a atenção lá de Levítico 18, vamos ler com atenção lá em Levítico 18? Fala aqui dos casamentos ilícitos, né? Vai abordar essa questão toda aqui. Aí do versículo 1 até o 18 vai falar dessas uniões ilícitas aí, né? Dessas práticas que seriam pecaminosas, né? Essa união com pessoas que não seria a pessoa adequada para ser o cônjuge dele ou dela. Aí chegamos ao 19, onde ele vai falar: e não te chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia, para descobrir a sua nudez. Quer dizer, o período da mulher precisa ser respeitado. Não é um período que a vida íntima deve acontecer. Verso 20, nem te deitarás com a mulher do teu próximo para a cópula, para te contaminarem com ela. E da sua semente não darás para a fazer passar pelo fogo perante Moloque, que eles pegavam os filhos e até sacrificavam os filhos a esse demônio chamado Moloque. Não profanarás o nome de Deus. Verso 22. Com varão te não deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Então Deus está dizendo aí que o relacionamento homossexual é abominação. Nem te deitarás com um animal, né? Não tem nem cabimento, mas nos dias de hoje o negócio é bravo. 24. Com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque nem todas essas coisas se contaminaram, porque em todas essas coisas se contaminaram agentes que eu lanço fora de diante da vossa face. Pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela o quê? A sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós. E a terra foi o quê? Contaminada. Para que a terra vos não vomite, havendo vós contaminado, como vomitou a gente que nela estava antes de vós. Bom, já é o bastante para a gente entender aqui. Então Deus está dizendo para nós que essas práticas pecaminosas trouxeram condenações para o povo naquele tempo.
e fez com que aqueles povos fossem vomitados daquela terra. Foi isso que fez com que Deus visitasse a iniquidade, a maldade daquele povo e fizesse com que eles perdessem as suas terras. Aí Deus diz para o povo dele: não se contaminem como este povo se contaminou, porque senão eu vou fazer a mesma coisa com vocês. Eles foram vomitados, vocês serão. Vocês estão ocupando a terra que eles um dia habitaram, porque eles desprezaram a minha palavra e fizeram essas abominações todas. Se vocês forem por esse caminho, o mesmo preço vocês vão pagar. Verso 29, porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, olha agora, as almas que a fizerem serão extirpadas do seu povo. Olha o que ele está dizendo: se alguém fizer tal coisa, extirpado será essa pessoa. Portanto, guardareis o meu mandado, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então Deus deixa claro que eles não poderiam entrar por esse caminho, não se enveredariam por esse caminho promíscuo, pecaminoso, que muitos no passado praticaram. Vem comigo ao livro de Romanos, capítulo 1. Romanos 1, que vem falar conosco aqui também. Romanos, capítulo 1. Abordando essas aberrações também praticadas no passado, que no Novo Testamento Deus chama atenção também sobre isso, que era uma depravação dos gentios. Verso 18, por quê? Romanos 1, 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a iniquidade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, e se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, ou seja, Deus está dizendo, tudo que eu estou mostrando para vocês, que vocês conhecem, é para não ter desculpa para dizer que vocês não sabiam. Resumindo isso aí, verso 21, ele vai dizer, porquanto, tendo conhecido a Deus, quer dizer, conhecido a verdade, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Tudo isso aqui ele está falando da prostituição com os animais e entre pessoas. Verso 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, ou seja, passaram a se servir. É o eu, a idolatria do eu que nós falávamos na lição. Eu sinto feliz assim, tenho prazer assim, quero me realizar assim. É a idolatria do eu, do servir a si e não a Deus. Continuando, ele diz mais, 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade,
uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então ele vem falando de duas coisas. Uma, quando a mulher deixou o costume natural, ou seja, Deus fez o corpo do homem, fez o corpo da mulher. Deus foi quem criou o sexo, mas não para a libertinagem. Cada órgão tem a sua função. E aí as funções foram distorcidas, deixaram o uso natural e praticaram outras coisas. Ele vem dizendo, o homem da mesma maneira. Deixando a mulher, se inflamaram homem com homem. Ou também mulher com mulher. Então, além de práticas pecaminosas, além disso, ainda se inflamaram com pessoas do mesmo sexo. O que Deus vem dizendo para a gente? Ele diz aqui no verso 27. Ele diz também, varões deixando o uso natural da mulher, se inflamaram com a sua sensualidade uns para com os outros. 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então você vê aí, a linguagem é um pouco alta, né? Não dá para ficar descendo em minúcias, mas você já entendeu. Então, infelizmente, quanta prática abominável o ser humano tem praticado. E isso tem trazido à sociedade de hoje sofrimentos e mais sofrimentos. É o que eles querem, inclusive, muitas vezes, fazer disso tudo leis que aprovem essas práticas todas, né? Querem isso. Está cheio de projetos de leis doidos aí, de alguns aí que foram eleitos, que eu não sei porquê, como podem, mas alguém elegeu, pessoas que defendem essas práticas. E querem a todo custo fazer com que essas coisas se tornem leis e se tornem aprovadas. O profeta Isaías diz que chegaria o tempo em que o doce seria amargo e o amargo seria doce. O errado se tornaria certo e o certo se tornaria errado. E a gente está vivendo isso nos dias de hoje. Onde vemos uma sociedade completamente assim, parece que sem noção. Como pode tais práticas serem aprovadas? Mas é o que querem. E por que isso tudo? Porque estão se entregando a todo tipo de prática pecaminosa e vão ter a sua condenação por conta de tudo isso. Voltando à nossa lição. Então a Bíblia aborda casamentos e práticas sexuais ilícitas em Levítico 18, lá em Romanos 1 também, mostrando que o arrependimento é necessário para se receber a libertação e salvação por Jesus. Só Ele pode nos purificar, curar e transformar nossa história. Outros precisam se libertar de espíritos de prostituição, que os levam a trair o cônjuge fisicamente, em pensamentos ou virtualmente, quer dizer, na internet. Tem gente que acha que não tem problema, não houve ato físico. Mas houve a cobiça de outra forma. E aí também caiu no pecado. Disse Jesus o quê? Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar,
já em seu coração fez o quê? Cometeu adultério com ela. Mateus 5, versículo 27 e 28, Jesus fala disso. Ainda tem aqueles que vestem-se indecentemente. E como tem, né? E como tem. Com o corpo à mostra. As roupas parece que, a cada dia, parece que o tecido está acabando no mundo, né? Então as roupas vão ficando cada vez mais curtas, né? Uns shorts, que não é short, aquilo é roupa para dormir, né? E há pessoas que andam com essas roupas na rua. Sabe, cometendo assim escândalo, trazendo escândalo mesmo. Roupas que você diz, meu Deus, como uma pessoa pode andar com uma roupa dessa na rua? Se fosse para uma roupa de dormir ainda, tudo bem, vai ficar mais confortável para dormir. Mas, pelo amor de Deus, né? Na rua, a pessoa quer se mostrar, né? Ela quer gerar pecado na vida de alguém. Então, se vestem indecente, com o corpo à mostra, provocando no próximo o quê? A cobiça sexual. Elas ainda continuam inseridas na cultura da prostituição, essa cultura que entrou com pecado na sociedade, cujo ídolo é a sensualidade. Não entendem que seus corpos tornam-se templo do Espírito Santo quando aceitam a Cristo como Salvador. Leia 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Vamos lá rapidinho? 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 12 em diante, que vai dizer para nós: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então tem coisa que não convém. Tem roupa que não convém. E a pessoa tem que ter esse simancol, né? É uma roupa transparente, é uma roupa curta demais, uma roupa muito decotada. Hoje em dia os homens também andam com as calças tão apertadas que, meu Deus do céu, para que isso? Por que isso? Ah, é a cultura, então acha uma cultura diferente. Compre uma roupa diferente, isso é ridículo. Mas com as roupas que o cara parece que é garoto propaganda de cueca, né? Porque hoje em dia é isso, né? Parece que quer fazer a propaganda das marcas aí que de repente usam, né? Não dá para entender. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tem coisa que não convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E não é só nas vestimentas, é em qualquer coisa. Nós falamos de jogos, joguinhos aí de internet. Tem gente que está viciado nesse negócio. Um videogame, tá, vai brincar, ok, se divertiu. Mas tem gente que não faz mais nada na vida. Está cheio de jovens sentado lá, o traseiro num sofá, e passa a tarde inteira jogando videogame, passa o dia inteiro jogando, perdendo o seu tempo. Não estuda, não trabalha, não faz algo útil. A internet é usada só para distração. Na internet você pode descobrir tanta coisa, aprender tanto, fazer cursos, aprender tanta coisa. Não, mas a pessoa só fica na internet perdendo seu tempo, fazendo coisas fúteis. E isso vai fazendo com que aquilo se torne um vício. Lembre-se, não me deixarei dominar por coisa alguma. Está se deixando dominar? Então vigia, amigo. Os manjares são para o quê? Para o ventre, e o ventre para os manjares. Ele está numa linguagem alta, dizendo para nós aqui sobre vida íntima, pessoal. É isso aqui que esse versículo está falando. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Cada parte do corpo tem a sua função. Ele diz, Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para o quê? Para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de quem? De Cristo.
tornarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou, não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela, se torna um só com a prostituta? É isso que ele está falando. Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com quem? Com o Senhor, é o mesmo Espírito. O que ele manda fazer? Verso 18. Fugir da prostituição. Fuja. A prostituição ele manda fugir. Ele manda resistir ao diabo. Ele manda enfrentar o inferno. Mas ele manda fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo de quem? Do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de quem? De Deus. E que não sois de quem? De vós mesmos. Verso 20, vamos ler juntos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus. Aonde? No vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então que o seu corpo e o seu espírito sirva a Deus. Continuando na nossa lição. A salvação em Cristo é gratuita, mas é necessário renunciar ao pecado. É necessário deixar a vida errada, a qual levará à perdição eterna. Jesus disse: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus da riqueza. Lucas 16, 13. Amém? Não dá. A gente tem que escolher a quem vamos servir. A libertação e hábitos pecaminosos, para a gente encerrar. O caminho da renúncia ao pecado terá de ser trilhado também por quem participa de esquemas de vendas de produtos ilegais ou piratas. Vamos mexer no bolso de alguns, ó. Os gatos de água, de luz, de TV por assinatura, jogo de um bicho, que mais? Drogas ilícitas ou lícitas, produtos de origem duvidosa que sustentam esquemas de exploração infantil, tráfico de drogas, humano, de animais também, viu? Tem gente que faz isso. Poder paralelo, etc. Outros usam da mentira para vender, negociar, trabalhar. O arrependimento leva a atitudes que mostram mudança onde? No coração. Para a gente encerrar, Atos 19. Atos 19, versículo de número 18. Muitos dos que tinham crido vinham. Então, quem ouviu a mensagem do Evangelho se aproximavam de Deus, confessando e publicando os seus feitos, confessando os seus pecados, se arrependendo dos seus erros. Que mais? 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Certamente que isso gerou um descontentamento lá naqueles que tinham lucros com as artes mágicas daquele tempo. E eles então se levantaram contra o povo de Deus, porque eles queriam que a adoração a Diana continuasse. Efésios era uma cidade onde havia o grande templo da chamada deusa Diana. Parece uma cidade aqui do Brasil que a gente conhece por aí. E que tudo lá gira em torno da idolatria. Assim também acontecia com Éfeso. Tudo lá era idolatria, a tal da Diana.
Então as pessoas faziam imagens, objetos, lembrancinhas, né? Não é assim que acontece aqui no Brasil também? Não é? Em certos lugares. Então está lá a idolatria, o templo tal da deusa tal, e ali tudo gira em torno daquilo. Você pode ver que esses lugares não prosperam, pessoal. Onde tem idolatria só tem miséria, é um lugar horroroso. De idolatria só tem destruição e promiscuidade. Onde tem idolatria tem miséria e tem promiscuidade. É onde tem, pode ver, onde tem esses templos de adorações a essas deusas, a esses deuses, falsos deuses na verdade, você vai ver que existe, é isso, é miséria e prostituição. Infelizmente, isso acontecia com a época de Éfeso, mas o Evangelho chegou e trouxe transformação àquele lugar. E isso trouxe um descontentamento àqueles que viviam das artes mágicas, àqueles que viviam das imagens, e eles então se levantaram contra o apóstolo Paulo, porque pregava, e se fez uma fogueira grande lá dos tais dos livros, daquelas imagens todas que eles tinham lá, daqueles deuses, e aí então ele botou fogo em tudo, queimou tudo, e teve gente que ficou revoltado com isso. Mas o final da história é que não fizeram mal ao Paulo, Deus guardou. Mas existiu lá um desconforto lá com alguns dos irmãos que andavam com o apóstolo Paulo, por conta disso. Vai gerar um certo descontentamento, gera perseguição contra o Evangelho, porque as pessoas não querem, né, o capeta não quer deixar o osso dele, né? Ele não quer continuar roendo o osso. Só que nós não podemos concordar com aquilo que é pecado, e a gente tem que tomar uma posição e se posicionar. É errado, é errado. Só isso está errado, eu não concordo com essa prática, isso é pecado, a palavra do meu Deus diz isso. Cada um dará conta de si a Deus, mas a verdade a gente precisa dizer às pessoas que precisam ser orientadas. Se elas aceitarem, ganhamos uma alma. Se elas não aceitarem, lamentavelmente, elas estarão desprezando a palavra de Deus, a solução inclusive do problema delas.